Paz seja convosco a todos, queridos, que me vê e que me ouve neste momento. Que o amor de Deus e a paz de Jesus Cristo adentre vossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. O tema que trago hoje, no vídeo, como vocês podem ver aí, o que é igreja? Eu já toquei nesse assunto aqui outras vezes. Eu já toquei nesse assunto. Eu já toquei de uma forma esporádica. Ou seja, eu já toquei nesse assunto quando eu fiz um vídeo, quem viu sabe, os desigrejados. Será? Tem um título de um vídeo meu por isso. Por que esse título, os desigrejados, será? Será que está certo em nós chamarmos as pessoas que não possuem, que não frequentam instituições eclesiásticas de placa de desigrejado? Será isso mesmo? Aí eu fiz um vídeo, com esse título, os desigrejados, será? Quem não assistiu, assista. Comprovado, eu provo biblicamente, nos termos técnicos e tudo. Aí eu toco nesse assunto, que hoje eu vou dar uma ênfase técnica, bíblica, maior. Fiz também um vídeo chamado A Igreja Perfeita. Eu toquei também esporadicamente nesse tema, mas hoje eu venho tocar mais um pouco mais adentro. Eu vou falar mais profundamente. Certo? Eu vejo muita confusão sendo feita em torno de religião. Muitas coisas, muitas heresias, muitas coisas da tradição cristã é propagada de geração em geração. Pessoas falando constantemente coisas que é só coisa de homens que interpretaram as escrituras e as lançaram ao mundo e é perpetuado de geração em geração. Mas que não é bíblico, não tem na Bíblia, não tem. Essa palavra que ele criou era para a gente ter ouvido, tá certo, e acabou. Mas não, foi propagado e até colocado em termos como base teológica. E hoje, por causa de homens, palavras e linhas de pensamento e tradições são mantidas geração após geração. Mas a palavra do Mestre Yeshua, Jesus e seus talmidins, seus discípulos, seus apóstolos, hoje já tem sido apagada. Em quase toda a igreja, quase não se pratica. No vídeo que eu fiz a Igreja Perfeita, eu fiz uma pergunta e faço de novo, e sempre faço, não existe nenhuma placa eclesiástica, nenhuma doutrina, nenhuma igreja dessas institucionalizadas de placa que siga 100% das escrituras. Só basta pegar os 4 evangelhos, nenhuma segue. Perfeito. Agora é claro que tem muitos irmãos sinceros que muitas se esforçam para praticar o que é certo. E muitas vezes erra. Erra. Não é? Erra tentando acertar. Mas o Senhor conhece o seu coração. E o Senhor conhece o coração deles. Eles erram tentando acertar. Mas a sinceridade, o Senhor conhece no seu coração. Conhece o coração dele. Mas outros não. Para defender sua religião, o seu cristianismo, para defender a sua doutrina de sua igreja, muitas vezes, milhares, defende mais a doutrina, as regras, a cartilha de sua igreja, mais do que o próprio evangelho. Como nos tempos de Jesus, que lutou, pregou a mensagem verdadeira do Pai, e os líderes religiosos o mataram, o sistema. Porque os líderes religiosos não queriam largar o poder. Defendia suas teses, suas regras, mas não o que o Eterno tinha estabelecido em sua Torá. Doutrinas legalistas. E hoje é a mesma coisa. Essa igreja, o irmão só pode andar de calça social e camisa. Só pode andar de calça e de camisa direta. As irmãs com os cabelos longos e saias compridas por vida. Não que a mulher de Deus tem que andar nua. Não, de forma alguma. Mas muito como legalismo. É vestidos direto longos, cabelos longos direto.
Não corta cabelo, não se depila de forma alguma. Real. Tradições de igreja que faz assim, é o legalismo. Tem uns que faz assim mesmo. Outros, o homem até na praia se toma banho de calça social e camisa social na praia. É por vida assim. Vai andar nu de forma alguma, mas assim já é exagero. A outra não. Uma pode andar de calça social, a outra não. Pode andar de bermuda. Nenhuma pode usar batom a mulher, na outra não pode. Na outra pode usar brinco, na outra não pode. Na outra pode tomar café, na outra não pode tomar café. Tem igreja que nem de chocolate pode comer. Na outra não pode isso, na outra não pode aquilo. Homem, práticas legalistas da Torá. Práticas legalistas da lei de Deus. Práticas legalistas que o mestre nunca falou, nunca disse. Como os mestres da lei dos tempos de Jesus faziam com o povo, a mesma coisa os mestres da Torá moderna, que é os nossos dias, fazem as mesmas coisas. E quando você vai para as escrituras analisar, não vê. É claro que tem que ter um comportamento exemplar. Você se diz servo de Deus, veja a quem você serve, para não envergonhar o nome do Eterno. Tem que haver uma postura. Certo? Certo. Mas não legalistas. Não legalistas. Porque certas coisas não levam ninguém a Deus. Porque tem milhares de pessoas que se apegam ao seu legalismo, mas se afastam completamente do amor de Deus. É como esse tema de hoje, criado pela religião. E termina criando uma confusão. Muitos irmãos que não têm uma boa base bíblica entram numa congregação, uma igreja, se converte. Convertido agora, ele começa a aprender dentro da sua igreja. Muitos comem daquele engodo, daquele engano, quando ele está em uma igreja não bíblica, a vida toda. A vida toda come e morre ali e acabou. Outros não comem daquele engodo, porque ele precisa de uma base, e ele vai estudando, foi o meu caso, e muitos outros, vai estudando, e aí ele vai aprendendo. Ele vai aprendendo, e aí com o tempo ele vê que é errado. O Senhor vai abrindo a mente dele, o chama, e ele vai estudando, vai aprendendo a cultura, vai estudando, e quando ele olha, ele observa, analisa, e vê que aquilo que ele estava sendo pregado ali não é uma doutrina bíblica. Não é. Certo? Certo. Mas outros não, ficam no engodo. E come bucha de suas igrejas. E come bucha. Aí então, eu estou ali, começa a comer interpretação, e agora cego, guiando cego, e começa a pregar, começa a levar a mensagem, e muitas vezes errada, porque ele está ouvindo, rapaz, isso que você se converteu a Cristo agora, eu estou pregando Jesus, sim, mas você está pregando Jesus de uma forma diferente, equivocada, que não é bíblica. Você se converteu naquela igreja tal, e ali está aprendendo, está estudando, mas não é assim. Lê, vai estudar, e não, lê, examine. Jesus diz, examine. Examine as escrituras, faça pesquisa, pesquise, estude, pesquise, analise, e veja se está certo, porque você vai comendo a bucha do que a tua igreja diz, e tu vai repassando para outros, sem nem nunca ter examinado, é só ir comendo o engodo, o que houve, vai repassando, e cegos guiando cego, e ambos cairão no buraco, milhares caem no buraco. É como o tema, a palavra que eu quero dar uma ênfase a mais hoje. Eu vejo muita confusão em irmãos, e muitas vezes até o povo do mundo. Igreja não salva ninguém. Quantas vezes a gente não já ouviu esse tema? Quantas vezes eu não já me deparei com isso? Igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. Aí o irmão diz, igreja somos nós, irmão. Igreja não salva ninguém não mesmo. Mas igreja somos nós. Aí começa aquela confusão. Igreja? Não, igreja não salva ninguém não. Não, igreja somos nós. Lá a gente se reúne há um tempo, aí começa a confusão. Conversa, igreja não salva ninguém não. E não sabe explicar. Aí fica aquela confusão. Dizer, igreja sou eu, Jesus vem arrebatar a igreja, isso, aquilo, outro. E o ímpio fica ouvindo. E muitos que não têm uma base bíblica, que não têm um conhecimento profundo, ficam ouvindo. Jesus vem arrebatar a igreja. Aí fica imaginando, o Senhor vai levar a igreja, a placa, o templo de pedra com tudo. Não, igreja somos nós. Aí fica, nós somos a morada do Espírito. Nós somos uma morada. A morada do Espírito somos nós. Aí fica aquela confusão e o ímpio não entende. E complica. E o Evangelho do Senhor, ele não é complicado. O Evangelho é simples e direto. Arrependei-vos dos seus maus caminhos. Tenham uma nova mudança de vida. É preciso nascer de novo, como disse o mestre a Nicodemos, o mestre da Torá de seu tempo. É preciso nascer novamente. Deixe os seus maus caminhos e renasça de novo. Abandone os seus maus costumes e renasça novamente. Para uma nova vida. Se matava, não mata mais. Se roubava, não
não rouba mais, se mentia, não mente mais. É uma nova criatura lutando contra a carne, contra o pecado, dia após dia, lutando contra o erro, tentando acertar. É isso, e aceitar o Mestre como Senhor e Salvador de sua vida. A justiça e justificação de Deus para você. É o Evangelho. Amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. O que você não quer para os outros, o que você não quer para si mesmo, não dê os outros. O que você quer para si, dê os outros. Porque eu quero coisas boas para mim, então dê o próximo. Eu não quero nada de mal para mim, então não queira dar o próximo. Esse é o conteúdo. É simples, mas as igrejas confundem e criam um emaranhado de regras e doutrinas totalmente fora de contexto e termina criando confusão sem uma base bíblica. Quando você vê, aí eu entro no tema, vou dar uma ênfase a mais hoje. O que é igreja? Igreja para mim, vou entrar na Bíblia. Vou entrar biblicamente falando agora. O que é igreja? Dentro do sistema cristão. Igreja para mim é um templo de pedra com uma placa, como a gente vê. Mas por que tem tantas igrejas? Sempre se acha a pergunta, se o Evangelho do Senhor é uma só, a palavra de Deus, a Bíblia é uma só, as Escrituras é uma só, o Evangelho é um só, por que tem tantas igrejas com tantas placas? Grandes historiadores falam, e desde o início de tudo, foi necessário, dizem a história, devido a tantas seitas e tantas heresias que começou a surgir ao longo do tempo, ao longo da história. Aí você chegou um tempo que você dizia, eu sou cristão. Aí a pessoa olhava, eu sou nazareno. E é? Ah, tá. Aí começava a repassar o que tinha ouvido de um outro. Eu disse, não, não é assim não. Aí você dizia, não, não é assim não. Oxe, você não disse que é um nazareno? Você não disse que é um cristão? Um seguidor do Messias? Pois eu ouvi ali, num local onde eles se reúnem, que é assim, não, está errado. Olha só, mas você não é? Eles também são, mas eles ensinam assim, olha só. E por aí, foi surgindo, com o passar do tempo, subgrupos, grupos heréticos, cheios de heresia e blasfêmia. E foi necessário criar certos tipos de coisa para a profissão de fé. Então aí foi os inícios de começou placas. Inicialmente, por volta do século IV, se estabeleceu o cristianismo em Roma. Através do imperador Constantino, estava havendo um caos em Roma, sua economia baixa, e toda aquela confusão. Então o imperador Constantino, tendo uma visão, dizem que ele se converteu, mas muitos sabem que não. Ele, para uma jogada de marketing, pegou e colocou o cristianismo como religião principal de Roma. E aí criou a igreja institucionalizada, Igreja Católica Apostólica Romana, criou clérigos e clérigos, teve os concílios de Nicéia por volta do ano 320 por aí, e outros concílios foram compilando, e aquele negócio todo, e criou todo aquele emaranhado de coisas que deu origem. Depois veio Lutero, há mais ou menos 500 anos, fez a reforma, e daí foi surgindo outras e outras, anglicana, episcopal, congregacional, presbiteriana, batistas, e aí foi surgindo, se espalhando e enchendo, e nascendo, e mais nascendo mais congregações, e foi se espalhando, pronto. E aí tá o que tá. Mas, biblicamente, então, biblicamente, se eu trouxer para você o que é uma igreja, igreja para mim é um local, dentro da religião cristã, é um local onde se reúne irmãos para adorar ao Senhor, para adorá-lo, louvá-lo, ouvir a mensagem, estudar a palavra. É isso que é uma igreja. E placas, né? Que tem diversas denominações, milhares, né? Com placas, cada uma com as suas regras e doutrinas diferentes. É isso que é uma igreja para mim. Aí muitos podem dizer, não, irmão, igreja ali é um templo de pedra. Igreja sou eu. Aí entra eu agora, biblicamente falando. Eu já falei no outro vídeo e vou falar de novo. Essa confusão que gerou e que gera, aí eu já vi ímpios com o irmão dizendo essa confusão, como eu falei no início do vídeo, uma confusão e não se entende, e ele nem sabe explicar e fica aquela confusão e gera confusão. Irmãos, biblicamente falando, eu já falei isso aqui, vou falar de novo, não existe igreja, não existe esse nome igreja nas traduções. Não existe. Como não
existe. Muitos podem dizer, sabe, minha Bíblia diz, olha aqui, Paulo, saúde a igreja. Aqui, igreja. Tu és Kefa, tu és Pedro, e sobre, Jesus falando, e sobre esta rocha edificarei minha igreja. Como não é igreja? Olha aqui falando, irmão, eu sou estudante do hebraico, do aramaico e do grego. Sou um expert? Não. Eu estudo, tenho livros, bíblias de diversos tipos, tenho livros que eu invisto, estou até com um aqui, ó. Estou até com um aqui, grossão, bicho grosso danado. Tem aqui, ó, é grosso. Tem até um aqui com línguas, com traduções de grego, de hebraico. É aqui, ó, grossão. Tem um aqui. Ele é hebraico, tem passagens no hebraico, no aramaico, no grego. Tenho bíblias de diversos tipos. Eu pesquiso, eu estudo essas línguas dos originais. E eu digo a você, não existe, eu já falei outras vezes aqui, não existe essa expressão igreja. Isso aí foi institucional, foi criado pela Igreja de Roma e agregada pelos protestantes. E hoje os copistas insistem em traduzir a expressão que já vou falar para vocês, insistem em traduzir a expressão que lá se encontra, tanto no hebraico como no aramaico, como no grego, insistem em traduzir ela por igreja. Igreja é o local onde cristãos se reúnem para adorar ao Senhor, para ouvir a palavra, para cultuá-lo, louvá-lo. É isso. É como mesquita. A mesquita é o templo onde os muçulmanos, praticantes do Islã, se reúnem para adorar ao seu Deus. Sinagoga é o local onde os judeus se reúnem e gentios convertidos se reúnem, certo? Naquele local, um templo de adoração, para estudar as Escrituras e adorar ao seu Deus. E adorar o Eterno. Certo? Então, cada tipo de religião e cultura tem o seu templo. Tem o templo budista, né? Tem o templo budista, onde se reúne naquele grande templo, onde está localizadas as 3 joias. É coisa da religião budista. Onde eles se reúnem todos para adorar e professar a sua fé. Então, cada templo, cada local, cada religião tem o nome que se dá ao seu local de reunião, ao seu templo. Igreja, cristianismo, tanto católico como evangélico. Sinagoga, a parte judaica, desde os tempos do Senhor. Certo? O Islã, a mesquita, o islamismo. E por aí vai. Mas esse nome, pegando os manuscritos originais, não existe igreja. Alguém pode dizer, não, irmão, você não vai ler literalmente igreja nas escrituras. Não, você pode não ler igreja, porque lá está falando de outro jeito. Não existe. Não tem como traduzir os nomes ali contidos como igreja. Os copistas, os tradutores, insistem por base da religião cristã, porque a minha religião é o cristianismo e a igreja, e eu insisto em pegar e traduzir as palavras que lá estão, forjadamente. Eu digo que é forjado, porque eu não posso ver, eu como estudante, eu sou servo de Deus e discípulo de Jesus, de Yeshua. Mas eu não puxo sarna para a religião, para a minha religião. O que é certo é certo. Jamais, eu estou falando para vocês o que é certo. Jamais Deus vai dizer a mim, você sabia o que era certo e não o falou. Nunca. Por quê? O que é certo, eu falo. Eu estudo para quê? Eu tenho que repassar. Se os irmãos não acreditam, tudo bem. A palavra que se encontra no grego, já toquei nesse assunto, estou dando ênfase a mais hoje, eclesia. A palavra que está no grego é eclesia. E eclesia literalmente quer dizer chamados para fora. Literalmente, chamados para fora. É isso que quer dizer. Por que botar a igreja? Por causa de base do cristianismo. Porque o cristianismo se reúne em igreja e aí pegaram maldosamente. Eu falo de um roubo. Eu vi um outro pastor dizendo, uma verdade, é um roubo semântico. Você pega uma palavra que naquela cultura quer dizer aquilo, é deles. Esse nome é eclesia, do grego koiné, do grego das escrituras, é deles. Não é nosso. É deles. E eu pegar. Quer dizer o que aí na sua cultura? Que você é de você, é do seu vocabulário. É do seu vocabulário. É da sua cultura. Quer dizer isso. É chamados para fora. É uma reunião pública. É uma assembleia, uma congregação, uma reunião de pessoas. Era usada
Antes do Messias vir a essa terra, antes de Yeshua, de Jesus estar aqui. Muito antes. Muito antes. Era uma reunião para os chamados para fora. Quando os gregos romanos iam promover algum ato de reunião pública, em uma praça, em um local, uma assembleia, para dar um aviso, alguma coisa, aí, olha o nome, chamados para fora, era convidado as pessoas a saírem dos interiores dos seus lares e vir para fora para se reunir a fim de deliberar algo. A Septuaginta, os 70 anciões judeus de Alexandria, fez a primeira tradução do Tanar, dos primeiros escritos. É o que nas Bíblias cristãs tem Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Fizeram a primeira tradução do hebraico. A primeira tradução do hebraico, eles fizeram a primeira tradução do hebraico para o grego. E quando o povo disseram, na nossa tradução tem Josué, Moisés, tem lá nesses livros, quando chamava a congregação. Eclesia do grego, chamados para fora. É uma congregação, é uma assembleia, uma comunidade de pessoas, um ajuntamento de pessoas reunidos a fim de discutir o mesmo ponto em comum. Aí muita gente pode dizer, mas é igreja. Igreja porque foi criado pelo cristianismo. Quer dizer que os muçulmanos teriam que botar esse nome de mesquita? Ou os judeus de sinagoga? Ou o templo budista, nas suas práticas budistas, teria que chamar de quê? Teria que chamar de quê? Quer dizer, lá é assim, mas para mim não é assim, porque a minha religião diz que é isso. É criminoso isso. Tem muitas coisas nas traduções criminosas, puxando para a religião cristã. Eu sou servo de Deus, discípulo de Jesus. Mas jamais eu vou puxar coisa para a religião. Porque se você pensa que religião salva, religião não salva. Quem salva é o Mestre. É Yeshua, é Jesus, é Deus, é o Eterno. É Ele que salva. Religião não salva. Está cheio de erros. Está cheio de erro. Muita gente pode dizer, mas o que é que tem isso é besteira? Sim, está certo. Tá bom, está certo. Esse conhecimento pode não te levar a nada. É só uma troca de conhecimentos, uma curiosidade, que eu vejo muita confusão de irmãos sobre isso. Eu sou igreja. Eu não sou igreja. Primeiro porque o Senhor não habita em templo feito por mão de homem. Como você afirma, eu sou igreja? Como você afirma que é uma igreja? Se no livro de Isaías, se Estevão falou em Atos dos Apóstolos que o Senhor não habita em templo feito por mão de homem. E igreja é um templo construído por homens. Como você diz que ele... Como você diz que é uma igreja se ele não habita em igreja? Você é uma morada. O seu corpo é uma morada do Espírito. O seu corpo é uma morada do Espírito. Isso é, se você permitir. Ele não habita, olha o Estevão fala, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Ou seja, uma igreja é feita por mão de homens. Ele não habita ali. A habitação é você. Agora, você ouve dentro do templo da sua religião falar isso, falar isso, falar isso o tempo todinho, que entra na sua cabeça e agora fica falando da religião. É uma base da religião, é um traço, é uma característica da religião. E aí ficam falando e criando confusão e nem os outros entendem. Não existe essa expressão igreja. Aí muitos podem chegar, na hora dos copistas fazer as suas tradições, eles puxam para a sua religião. Agora, graças ao Eterno, muita gente honesta está surgindo. Eu tenho várias Bíblias aqui. E eu tenho Bíblias trazendo as traduções corretas. E são cristãos, homens de Deus, servos de verdade, mas que diz, se a Bíblia está desse jeito, se no original está assim, eu vou trazer assim. Agora, se eu quiser dizer aqui fora, igreja, se eu quiser dizer que eu sou uma igreja, eu digo. Mas na hora da tradução, eu faço o correto. Mas aquela manipulação dos tempos da Bíblia, João Ferreira de Almeida, muito usada, se espalhou-se de um jeito e hoje, pronto, é em cima disso, é isso, aquele negócio todo. E a religião fica isso e cria uma confusão. Porque essa palavra, igreja, não existe. Se eu for para o hebraico, as três palavras que se caracterizam uma congregação, uma assembleia é Edam, Kahal ou Kehilah. Essas três expressões, Edam, Kahal e Kehilah, elas são palavras do hebraico que se caracterizam, que apontam para uma congregação, uma assembleia, uma comunidade de pessoas, um ajuntamento de pessoas, que pode ser em qualquer local, dentro de um galpão. Onde eu trabalho, quem me vê sabe, nós nos reuníamos numa oficina que tinha de lado. Irmãos de várias placas, que congregavam em várias placas diferentes, mas se unia em um único corpo. Se reunia, louvava, quem quisesse dar uma palavra dava, fazia as orações. Ali uma comunidade
essa expressão, uma assembleia de irmãos. Aí você vê a Septuaginta, 70 anciões judeus de Alexandria, fez a primeira tradução do hebraico para o grego. Eu tive acesso, e quando você chega lá e está lá a palavra eclesia. Olha aqui, eclesia. Na nossa Bíblia, que já está traduzida, é lá, congregação de Israel. Quando chamava o povo, os 70 anciãos judeus de Alexandria, quando foi a tradução, Kahal, Kerlar, a congregação no hebraico, aí ele olhava qual a palavra que é semelhante à congregação, à assembleia. Qual é ela? É do grego, eclesia. Pronto, bota eclesia. Aí eu vi a tradução. Eu olhei, olha, tá aqui. Aí você vê na nossa tradução, botou certo. Aí eles traduzem corretamente, tá lá. Congregação de Israel. Na nossa, você pega a sua tradução, tá lá. Moisés, Josué, tá lá. Congregação de Israel. Quando chega no Novo Testamento, aí muda. Pega a eclesia, que era 1 mais 1. Lá naquele tempo era 1 mais 1. É 2. Mas agora 1 mais 1 é 3. Aí pega e coloca 1 mais 1, 3. Ou seja, pegou a eclesia, já não é mais congregação, agora é igreja. Sim, porque agora é o período da igreja. É o período do povo gentil. Fazendo a teoria da substituição. Como se o povo gentil fosse um órgão, a igreja cristã, o templo gentílico cristão fosse algo independente de Israel. E não é. Se você pensa que a igreja cristã é superior a Israel, de forma alguma. As escrituras falam, Romanos 11, Paulo dá um show, explicação disso. Lê lá Romanos 11. Eles são o povo da promessa. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. São o povo da promessa, sua descendência. As 12 tribos. Já está certo, tem o povo certo. Eles são o povo da promessa. E nós fomos enxertados na oliveira cultivada, que é Israel, através da fé no Messias. Eles são pela promessa e nós somos pela fé e obediência. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mostrando também outra cultura nas escrituras. Emunar. É o que na nossa Bíblia tem fé. No original, que Jesus falou, emunar, que é uma palavra dentro da cultura hebraica que quer dizer fé e fidelidade. Fé mais obediência. Ou seja, você tem que crer, confiar e ser fiel e obedecer. Então nós somos por isso, nós gentios, e formamos um único povo. As escrituras falam, Romanos 11, só é ler. Nós fomos enxertados naquela oliveira. Certo, certo. Ele está lá falando tudo. Agora, na hora de fazer tradução, muitos são criminosos. Pegam e manipulam. A minha religião é isso, então eu não vou botar uma congregação. Tudo bem que a palavra quer dizer isso. Né? Mas se a minha religião é igreja, então eu vou lá e mudo igreja. Aí no Novo Testamento, a parte eclésia do grego, eles pegam, tá, eclesia. Eles pegam e botam igreja. Ô, faça não, é criminoso. Quem estuda a língua, muitos podem até estar meio voando. Eu estudo a língua, então eu tenho que contar a vocês. Procure, pergunte qualquer especialista aí, que estuda o aramaico, o hebraico e o grego. E pergunte o que quer dizer as palavras que eu estou falando. E eles vão dizer a vocês, não existe esse nome igreja. Você for traduzir, aí quando aí diz que Jesus criou a igreja, fundou a igreja. Nunca. Por quê? Por causa de uma passagem que tem, que Jesus fala em Mateus, Mateus 16, 18, que ele diz, tu és Kefa, e sob esta rocha eu restaurarei, eu edificarei a minha igreja. Errado? As duas palavras que tem ali, quando você vai para o grego, as palavras que você chega no grego, está lá. A palavra oikodômio e eclesia. Duas palavras, dois vocábulos. Você chega no grego, aí olha essas palavras que eles traduziram por edificar minha congregação. Você chega lá, aí vê. Oikodômio e eclesia. Duas palavras, dois vocábulos. Mas o que quer dizer oikodômio? Restaurar, reconstruir, reparar. Olha, edificar não é. Restaurar, reparar, reconstruir. Então é algo que já existia. Está lá. E eclesia, congregação, literalmente chamado para fora. Que era o quê? Uma congregação de pessoas, uma assembleia, uma comunidade, um ajuntamento de pessoas. Ah, então essa tradução, né? Profeta Armial, Jeremias já dizia que um dia viria o Messias que ia restaurar, trazer novamente, restaurar o povo de Israel, a congregação de Israel. Como diz que ele vem edificar uma igreja? Como diz que ele vem construir uma igreja gentílica? Se ele veio
se ele veio para restaurar as bases, se ele veio para restaurar o povo de Israel, uma nova comunidade, uma nova congregação agora formada, veio para ser o Messias de Israel e de toda a terra. Uma comunidade agora formada não só de judeus, mas também de gentios, onde as Escrituras dizem que na carne dele foi desfeita a inimizade que existia. E agora somos um único povo. E Romanos 11, leiam Romanos 11, para vocês verem. Que nós fomos enxertados naquela oliveira, que é Israel. Leiam o Romanos 10 e 11, detalhadamente. Leiam, não, examinando. Aí vocês vão ver. Não existe esse nome igreja. Aí você, como é que ficaria a passagem? Tu és Kefa, tu és Pedro. No grego, tu és Petros. No aramaico, tu és Kifar. E sob esta rocha, rocha é Deus Todo-Poderoso. Aí a Igreja Católica diz que a rocha está a igreja, o Papa da igreja, o primeiro é Pedro. Como Pedro, logo depois dessa confissão de fé que tem dentro dessa passagem, Pedro falou pela boca do diabo, o Senhor repreendeu, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, usando Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Como é que ela é a rocha? A rocha, rapaz. A rocha era Deus, é Deus. Dentro da cultura judaica, eu já disse, dentro da cultura judaica e dentro das Escrituras você lê. Você olha para as Escrituras e vê. A rocha é Deus. A rocha é o Senhor. A nossa fortaleza. As Escrituras diz. A rocha do meu socorro é Ebenezer. Está lá, a rocha do meu socorro, até aqui nos ajudou o Senhor. E você lê Salmos, você lê as passagens de Bíblia que fala que Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Ele estava falando dele mesmo. Tu és Kefa, tu és Pedro, tu és Kifar, tu és Petros. E sob esta rocha, essa pedra, restaurarei a minha congregação. Vamos ao grego? E as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. Já falei aqui sobre esse nome inferno, que não existe, foi do latim. Mesmo assim, as Bíblias hoje ainda tem uma Bíblia aqui que diz, traduzida do hebraico, do aramaico, do grego. Mentira! Você pode ter traduzido algumas coisas, mas quando chega na parte ainda está usando o nome inferno aqui. Inferno é uma palavra que vem do latim. Como é que você diz que está usando hebraico, aramaico e grego, se você botou o nome inferno? Aí você já não está mais traduzindo. Agora eu tenho Bíblia aqui traduzida de cima. Ela usa o nome original. Que Jesus não falou nem Hades, que é do grego. Ele usou Vale do Guerrinom. Já fiz esse vídeo falando nisso. Vale do Guerrinom. É esse termo que ele usa. Aí já no Hades, já no grego, ele já usa Hades. Né? No latim que criaram esse termo. No latim, infernos. É como trindade, trinitas. Veio do latim. Não tem na Bíblia. É outro nome que eu tenho que falar para vocês, fazer um estudo detalhado. Quem é o pai da trindade? Quem é que criou esse nome? Que tem uma pessoa que criou. E criou tudo isso que até as religiões, uns aceitam, outros não aceitam. Uns querem, outros não querem. É uma agonia. É outro estudo para fazer. Pois bem, esse é o nome. Restaurarei a minha congregação. Batendo com o que as Escrituras falam no Taná, no Antigo, o profeta Jeremias. Vim restaurar a casa de Israel e a casa de Judá. Veio restaurar. Ele não veio edificar, criar igreja. Mostra aí nas Escrituras. Eu vim criar o cristianismo. Os apóstolos, eu vim criar o cristianismo. Não. Paulo formou comunidades em Tessalônica, em Filipenses, em Colossenses, em Éfeso, em Gálatas, em Coríntios. Toda aquela região ali, ó. Todas aquelas regiões ali, ele criou comunidades de talmides, de discípulos. Cristo, palavra grega, cristão, seguidores do Messias, partidários de Cristo, messiânicos. Tudo isso, ele criou comunidades. Eu saúdo a igreja. Não existe esse nome. Eu saúdo a comunidade, a congregação, aos irmãos, aos santos que se localizam lá, tal canto. Não existe esse nome igreja. Eu sou igreja, eu não sou igreja. Eu sou o local de morada do Senhor. Isso é, se eu permitir que Ele habite em mim. Mas esse termo igreja que tanto falado é coisa do cristianismo. É coisa que a gente ouve na igreja, onde eu congrego fala-se e tudo mais. E se fala, quando se fala em congregação, mas não é igreja? Continua a dizer, isso é expressão. Isso é expressão. Quando você fala assim, os gentios, os irmãos que não conhecem, os irmãos, os ímpios, que não sabem, ficam imaginando com placa. E até muitos de dentro da igreja ficam ouvindo, ficam vendo e não entendem. Acha que é uma congregação de pedra de tijolo com placa, que muitos não explicam. Eu já vi falando e não explica. E fica aquela confusão. Não existe esse nome igreja, isso é coisa do cristianismo, que veio com
Constantino, o catolicismo e os protestantes a pregou. E hoje continua traduzindo o nome eclesia do grego como igreja. Que o certo não tem essa tradução, é a congregação, que pode ser em qualquer local, uma comunidade, uma assembleia de pessoas. Esse é o nome. Se for para o hebraico, Edan, Carral e Kerlah. Então, igreja o que é? Se for trazer dentro da religião cristã, um templo onde os gentios, os cristãos, seguidores do Messias, se reúnem para congregar, estudar a palavra, louvar ao Eterno, se motivarem, se aquecerem. Tudo bem que hoje em dia já está totalmente contrário. Está esfriando. Está esfriando muito, muitos abandonando por causa de muitas coisas. Mas nós temos que se fitar, se basear em Jesus. Certo? Certo. Então é isso, minha gente. Não existe esse termo de forma alguma igreja nas línguas originais. Traduzindo não dá. Eclesia literalmente quer dizer chamado para fora. Chamados para fora. Era uma comunidade, uma congregação, uma assembleia, um ajuntamento público para deliberar algo. Aí o cristianismo, na hora de fazer suas traduções, mudou, roubou semanticamente esta palavra e botou igreja. E quando traduziu, traduz de igreja. Claro que já tem Bíblia, como eu digo, Bíblias respeitadas, pessoas cristãs, mas que não vão puxar sarna para a religião. É o que está aqui, é o que está aqui. Então eu boto o que está aqui. Se tiver faltando pedaço, eu boto. Eu tenho tradução. Tem cerca de 5.500 fragmentos de manuscrito do Novo Testamento. É muito, né? E nenhum deles está inteiro. Tem vários deles têm pedaços. Está com pedaços. Vários deles têm pedaços. Mas o que é que acontece? Os copistas, o pessoal da crítica textual faz o estudo, elabora e coloca. Mas eu tenho traduções aqui que não. Vem. Está faltando um pedaço, eles deixam. Aí ele pega e emenda para outra parte. Ele não coloca, ele não acrescenta, ele não inventa. É do jeito que está ali, fiel. Do jeito. Ele não puxa sarna para a religião. Eu sou um servo de Deus, discípulo de Jesus. Mas eu não puxo sarna para a religião, porque religião não salva. Quem salva é o mestre. Por causa de religião está aí, ó. Mortes e mais mortes. E o mestre não mata, ele salva. Amém, irmão? Então, não fazemos confusão por coisas de nossas religiões que criou, que inventou. Porque isso não é bíblico. Não existe esse nome igreja. Jesus não criou igreja. Essa passagem, como eu disse, de Mateus, tu és Kefa, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja, não existe. O nome que está lá, o vocábulo é oikodômio, e oikodômio quer dizer restaurar, reconstruir, né? Tem esse sentido. Então, eu vim restaurar. E aí a palavra eclesia, comunidade, congregação, assembleia. E não igreja. Não existe de forma alguma essa expressão. Isso aí é criado pela religião cristã. Eu sou igreja, não sou igreja. Que Jesus não, o Senhor não habita em templo feito por mão de homem. E igreja é criada por homem. Nós somos local de morada. E nem o templo de Macedo, aí no sul, que não é templo de Salomão. O templo de Salomão foi o do lado de Israel, que foi destruído no ano 70. Aquele ali, aquela região ali é o templo de Salomão. Esse que tem aí é o templo de Macedo. Foi ele que construiu, e milhares de pessoas ajudando. Ele é o templo dele, de Macedo. Então nem aquele templo ali é capaz de contemplar tamanha grandeza do Eterno. Quanto mais em qualquer outro local. Agora, nós somos local de morada, não é igreja. Igreja é a religião que criou, e é um cigamento, uma moda dentro da religião, e todo mundo fala isso. Arrebatamento de igreja, que arrebatamento de igreja? Arrebatamento, aí muitos que não entendem, acham que é um... Eita, vai arrebatar a igreja com tudo com placa. Não, irmão. Se você usa essa expressão, é arrebatamento dos santos, dos servos. Quem entende, quem usa a expressão assim, mas entende do que está falando, bom. Mas quem não entende? Não podemos complicar. Temos que entender. Arrebatamento do povo de Deus. Que também é outra confusão. Um diz que é antes, outro diz que é durante, outro diz que é depois. Temos que estar preparados para qualquer ocasião. E é isso. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se o Eterno quiser. Que assim seja.